Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso completo de Raciocínio Lógico Matemático. Na aula de hoje, continuaremos com as resoluções de questões. O ideal é que você tente resolver as questões e só depois veja as resoluções. Mas antes de iniciarmos a aula, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Iniciemos agora a nossa aula de resoluções de questões. Ao estabelecermos uma proposição P, composta por 9 proposições simples, todas interligadas exclusivamente pelo conectivo lógico E. Sabemos que P será verdadeira se e somente se. Observe o que a questão está afirmando. Ela afirma que temos uma proposição composta P, formada por 9 proposições simples, todas interligadas exclusivamente pelo conectivo lógico E. Ou seja, P, I, Q, I, R, I, S e assim sucessivamente. Repetindo, 9 proposições simples, todas interligadas exclusivamente pelo conectivo lógico E. Sabemos que P será verdadeira se e somente se. Ou seja, o que é preciso para que a proposição composta P seja verdadeira? Nós sabemos que para que uma conjunção seja verdadeira, as proposições simples precisam ser verdadeiras. Vejamos as alternativas. Alternativa A. Nenhuma das proposições simples for verdadeira. Está errado. Alternativa B. Todas as proposições simples forem verdadeiras. Gabarito da questão. Alternativa B. Sétima questão. A tabela a seguir mostra as 3 primeiras colunas das 8 linhas das tabelas verdade das proposições P, E, Q ou R, E, se P e Q, então R. Em que P, Q e R são proposições lógicas simples. Observe o que a banca está afirmando. A questão traz uma tabela composta de 8 linhas e 3 colunas preenchidas. A coluna da proposição P, a coluna da proposição Q e a coluna da proposição R. Vejamos o que a questão deseja saber. Julgue o item que se segue, completando a tabela, se necessário. Na tabela, a coluna referente à proposição lógica P, E, Q ou R, escrita na forma horizontal, é igual a. Aí a banca traz a coluna da proposição composta horizontal e deseja saber se ela corresponde à coluna da tabela anterior. Observe que a tabela é referente à proposição P, I, Q ou R. Repetindo, P, I, Q ou R. Ou seja, se voltarmos na tabela, a banca deseja saber o resultado dessa coluna. Exatamente. A banca deseja saber o resultado dessa coluna. Ou ainda, se o resultado dessa coluna bate com o resultado dado. Ou seja, se bate com esse resultado. Para respondermos certo ou errado, é preciso preenchermos a tabela. Então vamos ao preenchimento. A banca já trouxe as 3 primeiras colunas preenchidas. No entanto, aproveitaremos para revisarmos alguns conceitos. O primeiro conceito, o número de linhas da tabela verdade. Observe que nós temos 3 proposições. Proposição P,
proposição Q e proposição R. Portanto, para sabermos o número de linha, temos a seguinte regra: 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Portanto, ficará 2 elevado a 3, que é igual a 8. Portanto, a tabela possui 8 linhas. Caso a banca não trouxesse as 3 primeiras colunas preenchidas, o aluno teria que preenchê-las. Geralmente, começamos a preencher da esquerda para a direita. No entanto, a banca CESP fez diferente. Então, como o aluno deve proceder para preencher? Observe, temos 8 linhas. A metade de 8 é 4. Então, o aluno deve preencher 4 linhas com V e 4 linhas com F. Do seguinte modo, observe, 4 linhas com V, 4 linhas com F. Agora observe o seguinte, temos aqui 4 linhas verdadeiras. Qual é a metade de 4? A metade de 4, 2. Vamos agora preencher 2V e 2F. 2 linhas com V e 2 linhas com F. 2 linhas com V, 2 linhas com F. Qual a metade de 2? A metade de 2 é 1. Uma linha com V e uma linha com F. E assim sucessivamente. Lembrando que a banca já trouxe as 3 primeiras colunas preenchidas. Portanto, precisamos preencher esta coluna. Ou seja, precisamos saber o valor da proposição composta P, I, Q ou R. Preste bastante atenção, não tem como nós preenchermos diretamente esta coluna. Primeiramente, teremos que calcular o valor lógico da proposição composta Q ou R. Primeiro, calcular Q ou R. E só depois calcularemos P, E, Q ou R. Vejamos. Vamos agora encontrar os valores para a proposição composta Q ou R. Temos aqui uma proposição composta do tipo disjunção inclusiva. Aprendemos nas aulas anteriores que só existe uma situação em que a proposição composta do tipo disjuntiva será falsa, quando ambas as proposições simples forem falsas. Portanto, observe, trabalharemos a proposição Q e a proposição R. O aluno pode até esquecer esta coluna, pois não iremos trabalhar com ela. Relembrando, a proposição composta do tipo disjuntiva será falsa apenas quando as 2 proposições simples forem falsas. Observe as 2 últimas linhas. Tanto a proposição Q quanto a proposição R são falsas. Portanto, o resultado também será falso. Nas demais situações, o resultado será verdadeiro. Portanto, já temos a proposição composta Q ou R. Agora, podemos encontrar os valores lógicos da proposição composta P, E, Q ou R. Lembrando que iremos trabalhar com a coluna da proposição P e a coluna da proposição Q ou R. Iremos trabalhar apenas com essas 2 colunas. Portanto, essas outras 2 podem ser esquecidas. Relembrando, aqui temos uma proposição composta ligada pelo conectivo E. Em aulas anteriores, aprendemos que para uma proposição composta do tipo conjunção seja verdadeira, é preciso que ambas as proposições sejam verdadeiras. Observe. Observe a linha 1. Observe a linha 3. Observe a linha 5. Ou seja, verdadeiro
e verdadeiro, resultado verdadeiro. Nos demais casos, a proposição composta será falsa. Temos aqui o resultado da proposição composta P, E, Q ou R. Agora, vamos verificar se bate com a coluna trazida na questão. Se o aluno observar, realmente bate com a coluna trazida na questão. Portanto, gabarito certo. Última questão. A respeito da lógica proposicional, julgue o item subsequente. Se P, Q e R forem proposições simples e se T for proposição composta, falsa, aí a banca traz a proposição T e diz que ela é falsa. Então, necessariamente, P, Q e R são proposições verdadeiras. Observe, o termo necessariamente significa obrigatoriamente. Ou seja, em outras palavras, então, obrigatoriamente, P, Q e R são proposições verdadeiras. Passamos para a verificação. Observe, temos a proposição T, proposição composta T, e a questão diz que ela é falsa. Vamos agora fazer a análise. O aluno pode até esquecer esse T. Preste bastante atenção que nós temos aqui uma proposição composta do tipo condicional, ou seja, do tipo se, então. Observe que nós temos dois blocos. Primeiro bloco e segundo bloco. Proposição do tipo se P, então Q. Uma proposição composta do tipo condicional. Nós aprendemos em aulas anteriores para que uma proposição composta do tipo condicional seja falsa, é preciso que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa. Ou seja, Vera, fiche, fantástica. Só existe uma situação em que ela será falsa, quando a primeira for V e a segunda for F. Observe, é preciso que esse primeiro bloco seja verdadeiro e a proposição R seja falsa, para que a proposição composta seja falsa. Observe esse bloco. Observe que temos uma proposição composta do tipo P, E, não Q. Observe ainda que uma proposição composta do tipo conjunção, ligada pelo conectivo E, ela será verdadeira se as proposições simples forem verdadeiras. Portanto, é preciso que P seja verdadeiro e não Q seja verdadeiro, para que a proposição composta seja verdadeira. Observe. Repetindo, é preciso que P seja verdadeiro e não Q seja verdadeiro, para que a proposição composta do tipo conjunção seja verdadeira. Agora, prezado aluno, bastante atenção. Aqui está o pulo do gato. Observe que a proposição não que é verdadeira. Significa dizer que a proposição que será falsa. Repetindo, se a proposição não que é verdadeira, a proposição que será falsa. A proposição que será falsa. Portanto, gabarito errado, pois a questão afirmava que obrigatoriamente P, Q e R seriam verdadeiras. Gabarito errado. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula. Um forte abraço do professor Amarildo
e fiquem com Deus.